Conviver, talvez, seja o espaço de movimentação do ser humano mais difícil. Efetivamente, o ato de estar coexistindo, se relacionando, é tão difícil, é tão desafiador, que o ser humano busca estratégias para poder lidar com isso muito diversificadas. Dentre elas, surge a solidão como uma experiência de tentativa de se subtrair daquilo que pode resultar da convivência, dores, sofrimentos, conflitos. Então, isolando-se, pretende-se desse modo alcançar o estado de paz, de serenidade, de felicidade. E a solidão é uma das buscas inevitáveis que muitos fazem sem se darem conta de que representa um processo de fuga do ego para evitação dos sofrimentos, para tentar subtrair-se às dores inevitáveis do contato humano com o humano. Assim sendo, isolam-se para a natureza e, às vezes, de uma forma perene, porque lidando com a natureza, com a exclusão do ser humano, que faz parte dela, se sentem mais seguros, mais confortáveis, menos instados a se movimentarem, a se posicionarem, são menos demandados, ou quase não são demandados, porque a natureza responde de uma forma mais ou menos previsível e não tão interativa. Os animais, os vegetais, os minerais são, portanto, esse espaço de escolha com que o ser humano, em se isolando da humanidade, pretende encontrar-se com o Criador ou encontrar a plenitude, a felicidade. Um outro contraponto igualmente presente dentro da sociedade, entre inúmeros outros, é misturar-se, descaracterizar-se. É fazer uma inserção social perdendo a configuração própria, perdendo a sua própria identidade, fazendo com que a sua relação possa, de uma forma amorfa, evitar confrontos, atritos, discordâncias. Então, vai-se com os outros e com aqueles outros com que se está convivendo naquele momento. Não discorda-se, apenas se imiscuia com os outros. Esta também é uma estratégia através da qual a pessoa pretende se liberar das dores, fazer a evitação de sofrimentos. É uma forma de se relacionar não se relacionando porque se perde a identidade. É uma forma de estar com os outros sem estar consigo própria. É uma forma na qual a pessoa abre mão de si mesmo, numa pseudo-renúncia, para ser levado pela multidão, pelos grupos sociais, nas quais ela participa, mas não tem voz, não tem voto, não tem, portanto, escolha. Ou por outra, a sua única escolha é ficar amorfo, misturado no meio dos outros. E assim, naturalmente, que evita conflitos, é verdade. Não se contrapõe a ninguém. Todavia, há uma insatisfação interna, há um sentimento de incompletude, porque há uma desconexão interior. Essas duas expressões, elas representam os extremos de várias outras formas pelas quais nós buscamos como estratégias para poder tentar evitar que a convivência acione dentro de nós mesmos os nossos conteúdos internos. Porque, em nos demandando, nós somos chamados a nos colocarmos realmente em sociedade. E assim, somos chamados a poder lidar com os nossos pontos nevrálgicos, descobrir os nossos pontos cegos, lidar com os pontos cegos do outro, lidar com aquilo que o outro traz enquanto surpresa e imprevisibilidade no relacionamento conosco e que nos surpreende às vezes de forma negativa. Então, tudo isso são conteúdos que, por assim dizer, fazem com que muitas pessoas escolham esses dois extremos que eu assinalei ou outras estratégias intermediárias que
são mecanismos de autoproteção para poder lidar com a convivência. Viver com é inevitável. E a melhor forma para poder se estabelecer o nosso movimento iluminativo, nosso crescimento e podermos viver uma vida digna de ser vivida é poder fazer da convivência o espaço de excelência para que possamos nos encontrar encontrando o outro. Para que possamos fazer desse espaço o nosso espaço máximo para a autoiluminação e para a contribuição na iluminação que o outro também deve fazê-lo. Assim sendo, vamos refletir de que a solidão deve ser substituída pela solitude, destacar-se do grupo social, afastar-se um pouco da sociedade para meditar, para refletir, para orar, para reflexionar, é uma necessidade de alguém que quer manter-se em dia consigo mesmo. Tanto quanto a necessidade que temos de poder fazermos um movimento de inserção social sem nos misturarmos, é uma imperiosa necessidade de podermos fazer contato com a nossa realidade e a realidade do outro. Sem se misturar, mas escolher conviver nos diversos grupos sociais em que temos oportunidade de transitar, são necessidades emergentes para alguém que quer encontrar a plenitude e quer encontrar o seu movimento de gratificação e realização interno. Portanto, substituir a solidão pela solitude e a mistura pela convivência em regime de intimidade e de cumplicidade são duas estratégias que substituem esses mecanismos de fuga, a fim de que possamos ir no caminho da iluminação, qual nós vamos ver no próximo bloco. Desse modo, a iluminação do ser humano, ela só se opera quando temos tempo para nós mesmos, para perscrutarmos a nossa alma, nos olharmos por diferentes posições, no movimento de retraimento circunstancial da sociedade, pausas para a reflexão, que podem ser diárias, que podem ser semanais, mas pausas necessárias para fazermos a ambientação reflexiva interna, uma contabilização interior, fazermos uma auditoria, se pudermos assim nos expressar, de como é que nós estamos indo, de como é que nós estamos nos encontrando, repetindo a pergunta: quem nós somos, como nós estamos, e a inserção na convivência com o outro, porque o outro se nos revela, o outro nos dá feedback daquilo que somos. O outro também funciona como nosso mestre, exercitando-nos nas diversas possibilidades que a alma é demandada para desenvolver competências, habilidades, virtudes. Quando o outro, na interação conosco, ele manifesta os seus limites, os seus pontos cegos, as suas contradições, nós somos chamados a fazermos um exercício não só de compreensão do outro, mas um exercício de desenvolvimento da nossa própria estrutura de alma para poder lidar com o outro, se romper, estabelecer uma relação de solidariedade a despeito da diferença, do conflito. E esse movimento, portanto, ele se traduz em crescimento interior. Ele não é para o outro, ele também reflui para o outro, mas ele é sobretudo para quem se exercita. Assim sendo, a convivência nos dá minimamente, do ponto de vista da interação da lei social, essas duas grandes contribuições. O espelho com que o outro me reflete e a possibilidade de podermos estar desenvolvendo as capacidades, as potências da alma na relação com as deficiências que o outro pode trazer ou com as habilidades que o outro traz e que me serve de exemplificação, que me serve para modelação. Esse movimento, portanto, é um movimento iluminativo que deve fazer parte daqueles que buscamos a figura de referência que nos deixou esse tipo de exemplo, que foi a figura de Jesus.
que não foi um iluminado porque se ausentou da sociedade. A figura de Jesus, ela é marcante pela qualidade da sua interação social, pela envergadura através da qual ele ficou conhecido de poder lidar com os homens do seu tempo, homens muito limitados, daqueles mais poderosos aos mais singelos, das pessoas mais simplórias às pessoas mais complexas. Essa relação que ele estabeleceu com todos os gêneros, com a cultura da época, com o poder da época, com a agressividade da época, com a evasão, com a doença, enfim, com os conteúdos humanos do seu tempo, o jeito com que ele pôde fazer isso na sua estratégia de convivência é que deu-lhe ensejo de revelar-se como o grande amor que dividiu o seu tempo, porque é na convivência que nós aprendemos a nos conhecer, a nos amarmos e amar o outro, e é na convivência, pela viabilidade que o amor nos enseja, estabelecermos a relação de serviço. Jesus foi o maior servidor da humanidade, porque ele foi alguém que mais esteve em dia consigo próprio e com os outros na dinâmica da cumplicidade do cotidiano. E ele, nesse caminho, ele próprio renasceu para nos dar o exemplo de que o ser humano, ele se torna mais humano e transcende-se a si próprio quando ele é capaz de contrapor reflexão e ação, meditação e operação no bem, quando ele é capaz de se descobrir descobrindo o outro, dar-se a si mesmo amor e oferecer amor ao outro servindo, quando ele é capaz de fazer essa conjugação dessas polaridades que devem estar dialeticamente integradas, unidas, esse ser humano é um ser que marca-se e marca o seu tempo e marca as pessoas, como fez Jesus e como fez inúmeros outros ícones da humanidade, de todas as culturas, de todas as religiões, que souberam fazer essa conjugação admirável em torno da convivência com o outro e da convivência consigo mesmo numa estratégia de solitude, na qual eu não estou me isolando da sociedade, eu estou me conectando comigo mesmo num distanciamento social. E quando da minha integração, ela não se faz de uma forma aleatória, de uma forma difusa, ela se faz de forma lúcida, consciente, singular com cada pessoa, com cada grupo, de modo a que eu possa, me ensejando esse nível de conexão e essa qualidade de conexão, permitir que eu e o outro, eu e o grupo, possamos nos beneficiar pela convivência, encontrando na amorosidade a capacidade de podermos sentir gratificação de viver, felicidade de por existir e a certeza de que na relação de encontro a amorosidade revela a divindade que não está num lugar, está no encontro de duas pessoas que são capazes de, pela via da convivência, encontrar o nexo do amor que lhes dá ensejo de poder viver uma vida digna de ser vivida.